Eu queria começar minha fala me desculpando pela minha incompetência. A missão de um pastor é ensinar. E quando ele não consegue alcançar o êxito, ele precisa ser considerado como incompetente. Charles Handel Spurgeon dizia que o papel de um pastor é ensinar as Sagradas Escrituras. Não é administrar. O pastor não é um administrador. O pastor é o que instrui a palavra. E eu começo a minha fala me desculpando pela minha falta de clareza. E a culpa não é de vocês, a culpa é minha. Então assumo publicamente minha falta de clareza quando não fui. Para quem está nos visitando, vem um pouquinho mais de retorno para mim. Para quem está nos visitando, eu convoquei os membros hoje aqui para uma fala pastoral antes da série de mensagens. Eu precisava me pronunciar sobre algo, e eu vou fazer. E é por isso que eu estou fazendo isso. O Salmo de número 23, o salmista diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me leva, é o papel do pastor levar as ovelhas. Vocês não têm culpabilidade, é o meu papel instruir. É o meu papel se fazer entendido. Eu estou num mês importante da minha vida, pessoal e para essa igreja. Dia 30 desse mês eu vou comemorar 23 anos de ministério. Dezoito deles pastoreando essa igreja. Eu queria que os obreiros se afastassem, não ficassem de grupinho, por favor. Pode se afastar, tira os grupinhos. Diáconos sem grupos, por favor. Sem grupo. Quando eu vim pastorear essa igreja, eu era um menino, eu tinha 22 anos de idade. Eu tive que aprender, mesmo acessando o seminário, mesmo tendo conhecimento teórico, a prática é completamente distinta. Mas no dia que eu assumi essa igreja em 2007, com 22 anos, minha esposa tinha 20, eu publicamente, no púlpito, eu fiz um voto com Deus, de ser fiel à palavra, custe o que custar, custe o que custar, ser fiel à palavra. E até hoje eu tenho sido fiel à palavra de Deus. Só que às vezes, no dia a dia pastoral, eu penso que estou sendo entendido, mas às vezes percebo que não. E torno a repetir novamente. É papel do pastor se fazer entendido, não é da ovelha. Vocês não têm culpabilidade nenhuma. A culpa é minha. Se falei, vocês não entenderam. Se falei, vocês não fui claro. A culpa é minha. Tendo a culpabilidade disso, preciso hoje recalcular a rota, reajustar algumas coisas, esclarecer alguns pontos,
Sei que não falo só para a nossa comunidade local. Sei que falo para mais de 70 pastores sênior de ministério, não só no Brasil, mas no mundo, a qual pastoreio também. Sei que falo para outros pastores que nem conheço e pastoreio o coração dele sem conhecer. Então, falo hoje aos membros, falo na rede social, porque eu preciso reajustar algumas coisas. Abra comigo sua Bíblia, eu quero fundamentar minha fala. Eu não queria nenhum grupo de diácono nessa igreja. Primeira Timóteo, capítulo de número 1, verso 3 a 7. Abra sua Bíblia. Eu ministrei esse final de semana no estado de Ohio. Eu peguei um voo ontem de Ohio com a minha esposa, fiz conexão em Washington e cheguei hoje. Às 10 da manhã, sem dormir. E para quem viaja para os Estados Unidos sabe que as passagens não são baratas e as hospedagens não são baratas, e custeado por uma conferência qual fui ministrar. Poderia me estender lá e chegar no sábado, atender outros compromissos, outras conferências, mas solicitei que pudesse chegar aqui hoje para não faltar no culto de Paraxá, qual eu sou responsável. Não faltar no café com os novos membros que vai acontecer na Zona Leste, que já tem quase 250 pessoas inscritas lá. Para não faltar no culto de quinta-feira, que é o culto de Paraxá lá, enquanto eu ministro lá, o presbitério vai estar aqui, junto com o pastor Sérgio e a pastora Joyce, para o culto de casais. Deus é minha testemunha. Deus é minha testemunha. Como eu tenho me esforçado. Como tenho deixado privilégios para fazer aquilo que Deus me vocacionou, e faço isso porque quero, porque sei o que Deus colocou na minha mão. Só que eu estava orando e Deus falou comigo. O dono da igreja, o sumo pastor, aquele a quem a gente precisa ouvir. Quero ler 2 textos e fundamentar minha palavra. O primeiro deles, 1 Timóteo capítulo 1, verso 3 a 7. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso. Para o quê? Para o quê? Admoestar. Quem? Certas pessoas. A fim de que não ensine o quê? Missão do pastor, do apóstolo, do mestre, é que o rebanho possa estar vacinado contra as falsas doutrinas. O rebanho possa ouvir uma heresia, uma deturpação bíblica e identificar: opa, isso aí não condiz com a Bíblia. Por quê? Porque o meu pastor me ensina a Bíblia. Meu pastor ensina a palavra. E me ensinando a palavra, os meus ouvidos estão sensíveis à palavra de Deus. 4. Nem se ocupe com fábulas genealógicas sem fim. Grite bem alto: fábulas. Mais alto: fábulas. Essas coisas mais provêm discussões do que serviço de Deus na fé. 5. O objetivo dessas admoestações é o amor que procede de um coração puro. Então, uma admoestação sem amor não muda ninguém. Continuação, de uma boa consciência, e de uma fé sem hipocrisia. Grite bem alto: sem hipocrisia. Dá uma olhadinha pelo menos para 3 assim: deixando de ser hipócrita.
verso 6. Algumas pessoas se desviam dessas coisas, se perdem em discussões inúteis. Grite bem alto: inúteis. Inúteis. Verso 7. Pretendendo passar por mestres da lei, se fazendo, não compreendendo, porém, nem o que dizem, porque está cheio de doutor, mestre daquilo que não sabe. Nós nunca vivemos um tempo da igreja pós-moderna que a rede social está cheia de apóstolo, pastor, teólogo, pastora, mentora. É tanta baboseira, é tanta gente falando de coisa que nem sabe. Nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Deixa eu convidar para ler o texto. Abre Tito, por favor. Tito, abre a Bíblia, Tito. Capítulo 3, verso 9 e 10. Evite discussões o quê? Ele está dizendo que não é para discutir? É isso que ele está dizendo? Não. Porque discussão eu gosto. Só não entra em discussão idiota. É disso que ele está dizendo. A igreja nasceu para discutir nas praças. Por isso se chama eclésia, chamados para fora. A palavra eclésia nasce em Atenas, o berço da filosofia. Se discutia nas acústicas cunho doutrinário. A igreja não nasceu para fazer culto em quatro paredes. A igreja nasceu para discutir assuntos doutrinários e morais. Cantar uma bela música, pregar um belo sermão, ter um bom som, uma boa iluminação, isso não é essa igreja. Em outros ambientes tem tudo isso. A igreja é a única que tem o poder de mudar uma rumba, um bairro, uma cidade, um estado, um país. Evite discussões tolas, genealogias, grite bem alto, genealogias. Controvérsias, debates sobre lei, porque são inúteis e sem valor algum. Verso 10. Evite pessoas que provocam divisões. Evite o quê? Evite pessoas que provocam divisões, heresias, a hereses no grego aí. Depois de admoestá-la uma ou duas vezes, faz o quê? Faz o quê? Pois você sabe que tal pessoa está pervertida e vive pecando por si mesma e está condenada. Olhe para cá. Nós estamos na semana mais importante. Qual é? Qual é? Eu estou num bairro onde tem uma escola de samba, onde já fiz diversos trabalhos evangelísticos dentro dessa quadra. Na época do carnaval, esse bairro onde eu estou para. Todas as pessoas que estão correlacionadas a Unidos de Vila Maria se engajam nessa semana. Entretanto, o carnaval aconteceu há 30 dias atrás e eles já começaram a fazer os seus preparativos para o próximo ano. Trabalham de forma antecipada. Ao longo do tempo eu tentei de todas as formas explicar o que é ceia e o que é Páscoa. Quem é membro dessa igreja há pelo menos um ano percebe que eu levo muito a sério a ceia e explico de forma fidedigna. E torno a repetir, a culpa não é sua, fui eu que não perguntei para você se estava sendo claro. Então hoje eu vou ser mais claro possível. O que é a Páscoa? Perguntas que a gente precisa entender. O que é a Páscoa? Número 1. A Páscoa tem origem de uma festa judaica. Uma festa o quê? Abra a Bíblia, João, capítulo de número 6. Abra a Bíblia, vamos lá. É dia de estudo, vamos lá. João capítulo 6, verso 4. João 6, 4. Ora, a Páscoa é festa do quê? Vamos lá. A Páscoa é festa do quê? Você é judeu? Você é judeu?
Então, essa Páscoa que está aqui destacado, não é uma Páscoa cristã, é uma Páscoa judaica. Está correlacionado a uma linhagem judaica. Que Páscoa é essa? Segundo a Bíblia, existem 7 festas estabelecidas pelo Deus Todo-Poderoso para Israel. 4 festas intermediárias e 3 principais: Tabernáculo, Pentecoste e o quê? Páscoa. Era uma festa que tinha finalidade judaica. Abre comigo o Êxodo capítulo 12, verso 21. Vamos lá. Êxodo 12, 21. Êxodo 12, 21. Moisés chamou todos os anciões. Da onde, pessoal? Vamos lá? Da onde, pessoal? E lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês. Matem esses animais para celebrar o quê? Então, a Páscoa era uma festa judaica, sim ou não? Está escrito, olha o texto. Dentro da cerimônia da Páscoa, um cordeiro morria. Grite bem alto: cordeiro. Mais alto: cordeiro. Só que tem um detalhe. A Páscoa na cultura judaica, o que nós chamamos de mitzvot, dentro do cerimonial, ela estabelecia uma nova data, um novo ciclo, um novo momento. A Páscoa era mais do que uma cerimônia, a Páscoa tinha apontamento espiritual, porque na Páscoa se iniciava um novo ano e uma nova determinação. No mesmo capítulo 12, verso de número 1 e 3, olha lá, 12, 1 e 3. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito. Em que terra? Em que terra? Aí o texto: este mês será para vocês o principal dos meses, o primeiro mês do ano. Então, peraí. Esta festa judaica, dentro do calendário judaico, está marcando que, a partir dessa festa, se estabelece um calendário, o início do ano. Nós estamos correlacionados com o calendário greco-romano, ok? Esse calendário, a saber, aqui é um calendário judaico, e o que Deus está dizendo é: quando vocês celebrarem a Páscoa está anunciando que é o início do ano, o início de um calendário e o início de novas coisas. Verso de número 3. Falem a toda a congregação de quem? De quem, pessoal? No dia 10 desse mês, cada um tomará para si o quê? Segundo a casa dos seus, um cordeiro para cada. Que mês é esse? Êxodo capítulo 13, abre aí, vamos lá ver qual mês que se comemorava a Páscoa. Êxodo capítulo 3, verso de número 4. 13, 4. Hoje, mês de Abibe, vocês estão saindo da onde? Então a Páscoa tem um mês, conhecido também pelo mês de Nissan ou mês de Abibe. E o que era o mês de Nissan, o mês de Abibe, fazendo a enculturação dentro do nosso calendário? Final de março, começo de abril. Por que popularmente celebramos a Páscoa dentro da cultura cristã nessa data? Porque não se esqueça que a gente está falando do concílio de Nicéia, encabeçado por Constantino, 325, quando a igreja se reúne, se estabelece que é dentro desse conceito que precisa ser celebrado a Páscoa. Então descobrimos já essa noite que a Páscoa era uma festa o quê? Judaica. Dá uma olhadinha pelo menos para ter assim: você é judeu? O que ele respondeu? Não? Só o Daniel é judeu. Daniel e a família dele é judaica. É a origem, mas não tem mais ninguém. Dentro da Páscoa são duas festas. Quantas festas? É a Páscoa
e a festa dos pães sem fermento. São duas festas, só que uma está conectada à outra. Êxodo capítulo 12, verso 1 a 11 é Páscoa. Êxodo capítulo 12, verso 15 a 21, festa dos pães sem fermento. Então uma festa está conectada à outra. Então grite bem alto, Páscoa. Aí alguém deve estar me perguntando, o que tem a ver isso com o cristianismo? Quer dizer que a gente não deve comemorar a Páscoa? Não. Não deve. Dá uma olhadinha para mim, para trás assim, não deve. Essa Páscoa que eu mostrei para você, não. Você não é judeu. Mas lá vem Jesus. Ressignificar a Páscoa. Reestruturar a ortodoxia da Páscoa. O que nós chamamos dentro da teologia de tipo, figura. Lá vem Jesus. Como antítipo, literal, original, pleno e glorioso. Porque enquanto a festa da Pessar, que é Páscoa, é só um tipo, uma figura, uma silhueta, que precisa de um animal, precisa de um dalet, que é uma porta ensanguentada, precisa ter pães sem fermento, precisa ter ervas amargosas, lá vem Jesus. Jesus vai dizer bem assim: vocês não são judeus, mas a festa que vocês vão celebrar não é a festa só para judeu, é gente de toda a tribo, língua, nação, porque eu não vim só para os judeus, eu vim para os gregos, eu vim para os romanos, eu vim para o continente africano, eu vim para o continente asiático, eu vim para a Oceania, eu vim para a América, eu vim para todos. Eu sou o Cordeiro, não sou o Cordeiro de Israel, eu sou o Cordeiro pelo mundo. E como ressignificar isso? Como reinterpretar essa festa? Tem que ser dentro da Páscoa. Como? Mateus capítulo de número 26. Abra. Logo. Capítulo 26, verso 17 a 20. E no primeiro dia da festa dos pães, lembra que a gente descobriu que pão e fermento, ou a festa dos pães, estão correlacionados à festa da Páscoa? Está dentro desse contexto. Os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: aonde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer o quê? A Páscoa. Aí olha o verso 18. Ele respondeu: vão até a cidade, procure um certo homem e digam: o mestre te diz, o meu tempo está próximo, e a sua casa, que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Meu Deus do céu. E é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Eu preciso falar isso de novo. E é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. 19. Eles fizeram como Jesus havia ordenado. Prepararam o quê? Que Páscoa? Que Páscoa é essa? Judaica. Continua a Páscoa judaica. Não mudou. Porque ele vai ressignificar a Páscoa dentro dela. Então eles estão achando que será a mesma festa e a mesma cerimônia como foi passado de geração em geração desde o capítulo 12 do Êxodo. Eles sabem como tem que ser a mesa, eles sabem como será o kiddush,
Ele sabe como é o pão, Ele sabe em tudo. Só que naquele dia Jesus vai ressignificar a Páscoa. Porque segundo o Êxodo capítulo de número 12, 13, segundo Josué capítulo 5, para participar da Páscoa precisava ser judeu, exceto o estrangeiro que passasse pela circuncisão. O estrangeiro só poderia ser introduzido no cerimonial da mesa da Páscoa se submetesse à circuncisão. A circuncisão era um método que Deus havia instruído o pai Abraão a fazer pela sua linhagem. Lá vem Jesus, dizendo: tudo isso que eles viveram foi só uma sombra, porque quando eu ressignificar a Páscoa, não precisa mais de circuncisão, porque eu sou a circuncisão por vós outros. Verso 19: eles fizeram como Jesus havia ordenado e prepararam o quê? Verso 20: ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Então Páscoa trata-se de quê? Mesa. Então Páscoa não trata de sítio, piscina, praia, férias, folga. Não. Páscoa não é recreação. Páscoa não é praia na beira da piscina, comendo camarãozinho. Páscoa, não. A Páscoa bíblica, cristã, teológica, é Jesus à mesa comigo. Na Páscoa eu não tiro férias. Na Páscoa eu não tenho tempo para uma viagem familiar, porque não é recreação. Na Páscoa há uma mesa memorial. Eu vou ser mais claro possível hoje, que já que você quer se intitular como cristão, então faz a coisa direito. Porque tem católico que está dando show em você, ô evangélico paraguai. Tem católico dando um banho em você, ô da língua estranha, do reteté, que é o que você entende, só língua estranha e reteté. Está na hora de amadurecer esse pentecostalismo. Mais do que falar línguas estranhas, é cumprir o texto e a Bíblia Sagrada. Mais do que louvorzinho de 4 notas que te arrepia, é a mensagem que edifica, que transforma, que conscientiza. Olha o verso 26. Enquanto comiam o quê? Comiam o quê, pessoal? Páscoa. Então Jesus está cumprindo a Páscoa. Que Páscoa é essa? Sim ou não? Então enquanto ele está comendo a Páscoa judaica, ele vai ressignificar, reinterpretar a festa. Jesus pegou um pão, o abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomam, comam, isto é o meu corpo. No dia da Páscoa não é dia de churrasquinho com a família. No dia da Páscoa eu quero você na mesa da ceia. Páscoa. Ou a gente vive o cristianismo a ponto e risco, ou não vive, cara. E essa semana eu chamei 2 teólogos para um debate na rede social sobre Páscoa. Estou esperando só eles me dar um ok, porque eu gosto de debater, coisa sadia. Sabe por quê? Porque está na hora da gente entender que não é conforme eu quero, é conforme a Bíblia. Grite bem alto: Páscoa. Verso 26.
27 e 28. Ele está ressignificando dentro da Páscoa judaica o sentido da Páscoa. Meu Deus. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graça, deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele. Verso 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. O analfabetismo bíblico tem tornado algumas pessoas não se estabelecerem no que nós chamamos de conceito dogmático. Se a gente for levar o pé da letra da Bíblia, era melhor não comemorar o pseudo Natal e viver a Páscoa na íntegra, porque está na Bíblia. Só que a gente prefere viver outras datas, e eu não estou fazendo crítica ao Natal, só que o problema está aqui. O que é para a gente viver, que está na Bíblia, a gente não vive. Você sabe quantas vezes eu neguei agenda, compromissos importantes para estar na Páscoa com a minha família e nessa igreja? Está aqui a minha assessoria. Você tem noção quantas vezes? Sabe por quê? Porque eu sei, Samanta, o que é Páscoa. Eu nunca tive um pastor para me ensinar como eu estou te ensinando. Eu sei o que é Páscoa, porque Páscoa trata de remissão de pecados. Então, quando eu ajunto a minha família no domingo de Páscoa, minha esposa faz a mesa, eu sento com meus filhos, eu dou uma palavra na mesa, nós oramos juntos, celebramos, preparamos a minha casa e estamos na igreja. Sabe por quê? Porque no dia da Páscoa eu não marco outra coisa, porque no dia da Páscoa Jesus diz: fazer isso em memória de mim. Grite bem alto: Páscoa. Mais alto: Páscoa. Quer dizer que Jesus vai então ressignificar a Páscoa. Você quer ver uma loucura? Sim ou não? Eu estou debruçado há muitos dias sobre esse texto, de forma exaustiva. Hoje mais algumas horas, estudando o texto grego koiné, a partir de textos interlineares, comentários, porque minha fala precisa ser única. E eu sei que depois que eu falar aqui, vão gravar, vai ser utilizado como estudo, como às vezes fazem. Então eu sei porque estou falando, e falo uma única vez, porque diante da tecnologia, ela fica gravada. Jesus ressignificou tanta Páscoa, que era só uma festa judaica, para um propósito abrangente, que do capítulo 13 de João, até o capítulo 17, ele vai ressignificar a Páscoa. Olha o capítulo 13 de João, abre aí para você ver rapidinho. João 13. Verso de número 1 e 2. João 13. 1 e 2. Antes da festa o quê? Antes da festa o quê? Leia aí, Luara, por favor. Vai. Vai. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. 2. Durante a ceia... Então é nesse ambiente que Jesus está ressignificando o quê? Você sabe quanto tempo Jesus ficou nesse assunto com eles para ressignificar? Com a tua Bíblia aberta, João 13. No João 13 ele vai ressignificar toda a Páscoa. Lá em João 13, verso de número 31, Jesus vai falar sobre as últimas instruções. Em João 14, na mesa da ceia, ele vai falar: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim.
Ele está na mesa da ceia, ressignificando a Páscoa. Ele vai citar João capítulo 15. Ele diz bem assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Tudo isso para ressignificar a Páscoa. Aí ele vai falar no capítulo 16 de João, falando sobre a continuação dos últimos instruções sobre o Espírito Santo aos discípulos. Capítulo 17, ele vai orar pelos discípulos. Tudo isso na mesa da Páscoa, porque ele está ressignificando a Páscoa. Quando ele termina, olha o capítulo 18, verso 1. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com ele. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar. Então Jesus utilizou do capítulo 13 até o capítulo 17 só para ressignificar a Páscoa. Estava dizendo, até hoje a Páscoa era uma festa judaica, mas eu estou à mesa com vocês e vou ressignificar toda a Páscoa. Vou introduzir a ceia, vou lhes preparar para a vinda do Espírito Santo Consolador. Quando ele termina toda a instrução de reorganizar, ressignificar a Páscoa, ele diz: agora chegou a hora de eu ir para o Getsemane. Lá no Getsemane ele vai ser preso. Lá no Getsemane ele vai ser lançado ao Sinédrio. O Sinédrio vai condenar ele. Ele vai ser condenado pelo Império Romano, vai ser crucificado. Quando ele está na cruz, ele está ciente. Agora eles sabem que a Páscoa não é mais uma festa só judaica, meu Deus. A Páscoa tem um propósito. Grite bem alto: a Páscoa. Mais alto: a Páscoa tem um propósito. A pergunta é: o cristão pode comemorar a Páscoa, sim ou não? Sim ou não? Depende como. Como comemorar a Páscoa? O que está envolto a Páscoa? Foi na Páscoa que o povo foi liberto do Egito. Mas é na Páscoa em Cristo que eu sou liberto dos meus pecados. Foi na Páscoa no Egito que o primogênito hebreu foi poupado. É na minha Páscoa cristã que o primogênito dos homens morre, para que eu possa alcançar vida e vida em abundância. O que é Páscoa? Mateus 1, 21, põe na tela. Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. Lê, Luara. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, se a Páscoa é remissão de pecado, a minha Páscoa não é uma data, a minha Páscoa é uma pessoa. Se na Páscoa judaica precisa de um cordeiro, na Páscoa cristã tem um artigo definido. Nós temos o cordeiro. João 1, 29, põe na tela. João 1, 29. João 1, 29. No dia seguinte, não, lê com força. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A minha Páscoa não é um coelho. A minha Páscoa não é ovo de chocolate. A minha Páscoa não é um bacalhau. A minha Páscoa é memorial. Tetelestai, está consumado. Porque eu sou analfabeto sobre a Páscoa? Porque eu não entendo sobre remissão de pecado. Por que eu não valorizo a Páscoa? Porque eu me acho religioso demais. Porque se eu soubesse o que é Páscoa, Oséias 4:6 diz: o meu povo perece por falta de o quê? Só que se eu entendesse o que é Páscoa, eu entenderia que o anjo da morte veio, mas o sangue do Cordeiro de Deus disse: tem vida, tem vida, tem vida. Vou falar até uma hora que você der glória a Deus. Tem vida na sua casa, tem vida no seu casamento, tem vida, tem vida, tem vida.
Hebreus capítulo 9, verso 28. A minha Páscoa é remissão de pecado. Lê, Luar, aqui na tela, vai. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Quando no domingo agora, igreja cristã, igreja protestante cristã, neste domingo, quando você se reúne com a tua família no almoço de Páscoa e pega a tua família e vem para a igreja, o que você está dizendo é: o lugar que eu nunca posso faltar é a mesa da remissão e é a casa do perdão. Devo comemorar a Páscoa? Judaica não, cristã. Grite bem alto: eu quero ser um cumpridor da palavra de Deus. Bauman, um dos mais brilhantes sociólogos, filósofos, antropólogos, sua antropologia, sua sociologia, sua filosofia faz parte da academia. Bauman era polonês, mas teve toda a sua estrutura acadêmica em Londres, viveu em Londres. Bauman vai lançar um livro, O Mal-Estar da Pós-Modernidade. Bauman não era cristão, sociólogo, filósofo. Página 23. O mal-estar da pós-modernidade. Bauman vai fazer um apontamento sociologicamente dizendo: qual é o grande problema da pós-modernidade? É que a pós-modernidade criou pessoas consumidoras, e os consumidores trocam princípios por interesses próprios. Bauman está dizendo que é o que nós estamos fazendo. Quando a Páscoa te tira da igreja e da mesa, para você utilizar o feriado prolongado para descansar e passear, mostra cabalmente que o que você está fazendo na pós-modernidade é só pensar no seu umbigo. Porque parece que no ano todo você não tem tempo, não se organiza, e no dia que é para você estar, você decide passear. Não. Ceia, Páscoa, celebração. Pastor, mas não está na Bíblia que eu tenho que celebrar a Páscoa. Tá. 1 Coríntios, capítulo 5. Abre aí. Ninguém dá glória agora. 1 Coríntios 5. Já que você não vai vir mais, vai mudar de igreja mesmo, então você vai escutar tudo. Pelo menos você vai para o inferno consciente. Você não pode dizer que ninguém nunca te ensinou a Bíblia. Então eu vou te ensinar. 1 Coríntios capítulo 5, versos 6 a 8. Dê devagarzinho. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso, vocês não sabem que um pouco de fermento leveda toda a massa? 7. Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. É agora. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Não, lê de novo, finalzinho, por favor, pelo amor de Deus, vai. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Não, lê de novo, lê de novo. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O que ele investiu do capítulo 13 até o capítulo 17, no dia para ressignificar a Páscoa, Paulo está dizendo bem assim: eu entendi, captei. Porque a minha Páscoa agora não é mais judaica, a minha Páscoa agora é o Cordeiro Pascual, ele é o motivo da minha Páscoa.
Aí olha o verso 8, lê. Por isso celebremos a festa. Não, lê de novo. Por isso celebremos a festa. Não, lê de novo. Por isso celebremos a festa. Não, lê de novo. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O que Paulo está dizendo é: celebre a Páscoa. Mas a Páscoa foi ressignificada. No domingo você não pode viver os seus próprios interesses, seu fermento pessoal. Tira o fermento, seja sincero na mesa e diga: muito obrigado, Senhor, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Grite bem alto: Páscoa. Mais alto: Páscoa. Eu termino essa instrução, Pete e Fran já canta. Enquanto eles vão cantar, a gente vai ofertar. Não tem palavra de oferta hoje. Aí eles cantam, a gente vai adorando, ofertando. E eu volto para falar do quinto choro. Tá chorando porque se você tem Deus. Cada um fique na vocação que foi chamado. Grite bem alto: Páscoa. Escuta, igreja. Você que está online, é gospel, evangélico, crente, sei lá como vocês se chamam. Mas se você está na graça, é cumpridor do texto. Eu acabei de mostrar a vocês Jesus ressignificando a Páscoa. Ceia e celebração. Passou, os discípulos não celebraram a festa dos pães. Sim, capítulo 20 de Atos, não precisa abrir não. Eles estão em Trode. Estão partindo pão no domingo. É o dia dos pães. Melhor do que tudo é que, por mais que a Páscoa tenha sido ressignificada, na Páscoa continua tendo o livramento de Deus. Atos capítulo 12, verso 3 a seguir. Lê, Luara, com força e eu termino. Lê. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram dias de pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois Vitória, da Páscoa. dá um passinho para lá, senão fica na frente dela. Eu sou cheio de toque. Lê de novo o 4, vai. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então Herodes disse assim: eu não posso matar ele na Páscoa, é uma festa judaica, e em uma perspectiva não pode ter assassinato. Matamos depois. Era melhor ter matado na Páscoa. Porque na Páscoa, em Êxodo, ninguém morreu. Quem era hebreu, primogênito, não morreu. Só que na Páscoa do Novo Testamento, Deus novamente vai gritar: não haverá morte. Só que a diferença agora é que a Páscoa não é celebrada por judeus, é pela igreja. Se ela ler o verso 5 e você não entender isso, você vai ver. Lê o verso 5. E assim, Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Não, lê de novo, por favor. E assim, Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Que dia que era isso daí? Que dia? Era o dia da praia, né? O dia da piscina, do churrasco, porque essa igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, eles estão cheios do Espírito Santo, eles têm Shabbat Shalom, eles têm dia para descanso. O problema nosso é que a gente está colocando o nosso descanso dentro da agenda que Deus já estabeleceu, porque você tem todo ano para fazer o que você quer, mas no dia da Páscoa, como diz Balmer, você só pensa no seu umbigo. Só que tem uma igreja na semana da Páscoa dizendo: se é Páscoa, tem oração.
Se é Páscoa, tem celebração. Se é Páscoa, tem música. Verso de número 5, lê novamente a seguir. Vai. E assim Pedro era mantido na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou do lado de Pedro e despertou, dizendo: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: coloque o cinto e calce as sandálias. E assim o fez. O anjo lhe disse mais: põe a capa e siga-me. Então, saindo, Pedro seguia, não sabendo o que era real, o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Segundo o Êxodo capítulo 12, o anjo da morte desceu no Egito. Na casa que não tivesse sangue no umbral da porta, ele entrava. Só que o Senhor disse a Moisés: pede para o povo comer o cordeiro apressadamente, cajado na mão, sandália nos pés. Lá vem Jesus, vai atualizar a Páscoa. E ele vai dizer bem assim: na antiga aliança o anjo da morte desceu, na nova aliança o anjo do livramento desceu. E na nova aliança o anjo da Páscoa diz: põe a roupa, põe a capa, põe a sandália, vamos embora, porque é tempo de Páscoa, livramento e libertação pelo sangue de Jesus. Isso é Páscoa. Páscoa, Pessar, Páscoa. Isso é a Páscoa cristã, evangélica. No concílio de Nicéia 325, tentaram destituir a Páscoa. Não tem como. A Páscoa não foi estabelecida por Constantino, nem por Gregório no ano 609, o primeiro Papa, nem por Bonifácio. A Páscoa foi atualizada por Jesus. E é por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus na noite da Páscoa foi traído, tomou o pão e disse: vou atualizar a Páscoa para vocês, este é meu corpo. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é um novo testamento no meu sangue, fazer isso em memória de mim. Olhe para cá. Nós criticamos os desigrejados que não têm igreja, mas se continuarmos nos comportando como pessoas que vêm ao culto e não valorizam princípios bíblicos, só somos a segunda classe de desigrejados. Eu vou te falar uma coisa com muita sinceridade: eu estou sem paciência para gente que não quer aprender a Bíblia. Não tenho paciência. Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem olhar para a Bíblia e manipular o texto. O texto não pode ser manipulado. Eu sei que tem igreja para todo mundo. Se você quiser uma igreja mais light biblicamente, você encontra por aí. Quiser uma igreja inclusiva, também encontra. Se quiser uma igreja com um pastor que pratica poligamia, também tem. Tem igreja para cada um. Só que eu não quero uma igreja para mim, porque igreja não é shopping. Igreja não é o lugar que eu vou e dizer assim: eu gostei, quero ficar. Não, não. Igreja é um ambiente onde Deus me planta. Igreja é o lugar onde Deus me coloca. Por quê? Porque não é a ovelha que decide o pasto, é o pastor que me leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Pega na mão de alguém e diz assim: prepare para a melhor Páscoa da sua vida. O meu povo perece por falta de? O meu povo perece por falta de?
A partir de hoje, nunca mais você pode dizer que não sabe, que não foi ensinado, que não lhe mostraram. E se você tiver alguma dúvida sobre algum texto, pode me procurar no final. Como ensinador, meu papel é lhe ensinar. Entretanto, está na hora da gente amadurecer e se estabelecer na agenda de Deus e no propósito de Deus.